Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí que tenta contratar mais jogadores. O gerente geral do Vasco teria confirmado um pacotão de reforços para o início de janeiro, hein? Vamos falar de quem pode ser esses jogadores, também como que está a situação aí dos jogadores gringos ainda, né, pessoal? Essa novela vem se arrastando, o Diego Souza cada dia mais distante do Vasco e muito mais. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 160 mil inscritos, falta muito pouco, compartilha também com seus amigos aí. O Vasco que tenta resolver a situação de mais contratações, né? Anunciou alguns reforços, só que vem encontrando seríssimas dificuldades financeiras aí e também para tentar contratar jogadores, essas dificuldades emperram possíveis negócios, né? O Vasco teria feito uma proposta já ao Vélez Sarsfield para contratar aí o Luiz Amarídia, né? O jogador chegaria por empréstimo aí, paraguaio vindo por empréstimo junto ao Vélez, só que irá pagar de forma parcelada, o que teria agradado aí ao Vélez Sarsfield, né? Só que não tem nada concluído até o momento. E a gente vai ter que esperar e ver se o Vasco vai concretizar essa negociação. O fato é de que já tem essa proposta aí na mesa do Vélez. Só falta o clube argentino aceitar ele vir para o Vasco, né? Aceitar a proposta do Vasco e o Amarídia vir para o nosso clube, né? O jogador quer jogar no Vasco e só falta aí o ok do time argentino. Outro jogador que precisa também da liberação do seu clube é o Recalde. Esse está muito mais distante, né? O presidente do Olímpia já disse para vários jornalistas, a gente já cansou de falar disso aqui no nosso canal, já tô cansado de falar disso, mas é as notícias que aparecem aí todos os dias, né? O presidente do Olímpia já confirmou para inúmeros jornalistas aqui do Brasil que não vai liberar o jogador para o Vasco, então dá a entender que ele não será jogador do Vasco, né? Hoje o Amarídia é o que está mais perto de vir jogar no nosso clube. O Vasco também tenta a solução aí quanto à negociação com o Diego Souza, que está muito mais distante, né? Ele já se reuniu com o Sport e possivelmente pode ser jogador do Leão aí na próxima temporada. E hoje surgiu até informações que o Grêmio deseja recontratar o Diego Souza, meu amigo. Olha só, o cara acabou de sair do Grêmio e o presidente do Grêmio confirmou que tem um desejo de recontratar o jogador, né? Cada dia fica mais difícil pro Vasco ter a volta do Diego Souza. Acho que o melhor pro vascaíno é esquecer o Diego Souza e tentar torcer para que aconteça um milagre dentro do Vasco em 2022, né, pessoal? Porque não tem dinheiro. O plano previsto aí pelo Vasco é para pagar uma folha salarial de 3 milhões e 800 mil aí para jogadores no elenco de 2022, né? Vai ter um elenco bem enxuto, não vai ter tantos jogadores assim caros no elenco. Talvez o mais caro do elenco deve ser até mesmo o Nenê, que permaneceu aí da última temporada para a próxima temporada em 2022. Eu acho difícil que o Vasco vai ter vida fácil nessa Série B. Tomara que consiga aí montar um elenco no mínimo competitivo para subir, né? Porque os outros times que conseguiram acesso não tinham elencos assim superiores, tão superiores ao do Vasco e conseguiram acesso, como é o caso do rival Botafogo, que tinha um time ridículo e conseguiu ser campeão ainda da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Teve organização, fez o mínimo e conseguiu ser campeão da Série B. O Vasco não teve isso, não teve o mínimo de organização, não tem gestão, não tem comando e por isso pagou caríssimo com a 10ª colocação na Série B de 2021, né? Deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco tem condições de contratar bons jogadores para a próxima temporada. O torcedor sonha com muitos outros jogadores, sonha com o Rossi, né? A gente até falou ontem da saída dele do Bahia, o jogador está livre no mercado. Só que o que pesa, meu amigo, é isso aqui, ó, questão financeira, é salário. O Vasco não tem dinheiro para pagar o salário do Rossi. O Rossi deve receber uns 300 pau lá no Bahia, meu amigo. Não tem como o Vasco pagar isso para jogador nenhum. E por isso está garimpando aí o mercado, tentando trazer jogadores da gringa, né? Jogadores aí que custam menos, mais barato para o Vasco e também jogadores aqui que disputaram a última Série B, como foi o caso aí do Yuri, também do goleiro Thiago Rodrigues, entre vários outros nomes que o Vasco está sondando e já foram contratados alguns. Ontem também surgiu a informação de que o Vasco tem interesse na contratação aí do Wagninho, atacante aí que disputou a última Série B com o Coritiba. É o que a gente acabou de falar, né? O Vasco está tentando garimpar o mercado aí de jogadores que já disputaram a Série B, que tiveram até um certo destaque, né? Mas que não vão renovar com seus clubes. Que, como eu disse, a situação financeira impede muitos negócios aí de evoluírem com o nosso clube. Bom, pessoal, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, teria cravado aí que o gerente geral do Vasco, aí, o Carlos Brasil,
confirmou que vai ter um pacotão de reforços aí no início de janeiro. Deverá ser apresentado aí mais jogadores contratados, mais jogadores, né? Como a gente acabou de falar de vários nomes especulados no Vasco, nomes aí que a torcida quer ver no Vasco. O Carlos Brasil tenta aí fechar com mais contratações, né? Ele que está sendo o homem forte do Vasco, juntamente com o Zé Ricardo e o Jorge Salgado, são os três que estão trabalhando aí no futebol do Vasco. Também tem o húngaro, né, que chegou para ser o coordenador técnico, mas pela parte de contratações passa aí pelo gerente geral do Vasco, o gerente de futebol do Vasco aí, o Carlos Brasil, e obviamente o técnico Zé Ricardo, que dá aval para a diretoria tentar a contratação ou não, né? E a gente espera que contrate muitos jogadores, porque o Vasco dispensou inúmeros jogadores, precisa de um elenco minimamente competitivo para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, e o que a gente está vendo é um futuro assustador, né? O torcedor ainda está muito apreensivo com o futuro do Vasco, até porque quem permaneceu no comando do clube é o Jorge Salgado, né, cara? O cara que rebaixou o Vasco juntamente com o Alexandre Campelo, mas infelizmente o Jorge Salgado fez o pior, né? Que foi deixar o Vasco na segunda divisão, não conseguiu subir o time, né? Agora vai ter uma Série B muito mais difícil do que foi essa desse ano de 2021 e 2022, será complicadíssimo para o Vasco conseguir o acesso. Se não conseguir acertar as peças, se não acertar nas contratações, vai ficar mais um ano, mais 2, 3, 4 anos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, porque não tem planejamento, porque não tem organização e muito menos não tem recurso, cara. Essas pessoas assumiram o Vasco achando que o Vasco iria ser eterno na primeira divisão e queria receber cota da Globo a vida inteira, né? E não foi bem assim. No primeiro ano da gestão, os caras já deixaram o Vasco na segunda divisão e não conseguiram fazer nada, né? Ainda tem gente que defende esse Jorge Salgado aí. O cara aparece de cueca aí na reunião lá do Vasco, lá do conselho, lá pra ver as contas do clube. Infelizmente, esse é o amadorismo que gera o Vasco hoje, e a gente tem que pagar caro com isso aí, ser motivo de chacota, jogando a quinta Série B na história e sem perspectiva de melhoras a cada dia, né, pessoal? Lamentável o que a gente está vendo dentro do Vasco. Bom, pessoal, e também o que está emperrado aí é a rescisão de contrato do Leandro Castan, né? A gente já falou aqui alguns dias atrás que o Vasco está encontrando seríssimas dificuldades para conseguir anunciar a rescisão com o jogador inclusive já se mudou para São Paulo. Tem um desejo claríssimo de deixar o Vasco, teria já se despedido dos atletas do Vasco, e até mesmo na coletiva de imprensa lá do Carlos Brasil, ele confirmou que o Leandro Castan iria sair do Vasco. No momento não tem o carimbo aí de que ele vai deixar o Vasco, né, cara? A situação complicada, o jogador tem contrato até 2022, até o final de 2022 com o Vasco, e ninguém quer ver o Leandro Castan jogando ainda no nosso clube. Outro jogador que vive esse mesmo imbróglio, esse mesmo problema aí para sair do Vasco é o goleiro Vanderlei. A gente já explicou aqui inúmeras vezes também a situação do Vanderlei. O contrato dele, que foi oferecido pelo Alexandre Pássaro, previa que se ele atingisse as metas de jogos aí na temporada de 2021, número de jogos atingidos, ele teria o seu contrato automaticamente renovado, cara. Isso aconteceu porque o jogador atingiu as metas aí, só que o Vasco não tem mais interesse em permanecer com o Vanderlei para a próxima temporada, e a gente não sabe se ele quer ou não continuar no Vasco, e o Vasco vem tendo seríssimos problemas para rescindir o contrato aí do Vanderlei. Esse aí foi o contrato feito aí pelo seu Alexandre Pássaro, que, diga-se passagem, pode estar indo para o Cruzeiro, né, que vai jogar aí, ser rival do Vasco aí na Série B. O Vasco que também teve inúmeros jogadores nessa mesma situação, com esse tipo de contrato, só que conseguiu entrar num acordo e não renovou o contrato de muitos jogadores. Tinham interesse em renovar com o Marquinhos Gabriel, só que a vontade do jogador não era permanecer no Vasco, e ambas as partes decidiram não renovar o seu contrato. Quem não renovou também com o Vasco foi o Daniel Amorim, infelizmente. O jogador não é mais atleta do Vasco, foi devolvido aí a Tombense. Não houve um acordo financeiro entre o Vasco e o atacante aí, o nosso camisa 9, que era para ser de 2022, infelizmente ele vai retornar ao clube mineiro, que vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Leandro Castan, também aí o goleiro Vanderlei e também, infelizmente, a saída do Daniel Amorim do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco, se inscreve lá, dá uma ajuda pra gente chegar a 16 mil inscritos. Muito obrigado, forte abraço, saudações vascaínas a todos e é nóis.